São esses fornecedores, esses tipos de peças aqui que você vai conseguir ter 1000% de margem ou mais dentro do mercado de semijoias. É isso que eu vou revelar aqui neste vídeo para você. E antes de mais nada, eu quero te dar as boas-vindas aqui ao nosso canal da Fórmula Semijoias. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, já deixa o seu like aqui, ó, já coloca o dedinho aqui no like, se inscreva aqui no nosso canal. Porque toda vez que você interage, deixa seus comentários, a nossa equipe, todo mundo aqui fica muito feliz de ver isso daqui. E isso daí estimula muito mais a gente cada vez produzir conteúdo de valor para você de forma gratuita aqui no YouTube. Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos falar primeiro essa questão. Será que é possível ter de fato margens que chegam a 1000% ou mais dentro do mercado de semijoias? Eu vou revelar isso daqui para você. E antes de mais nada, a gente precisa entender o seguinte. Quando a gente fala de 1000%, é uma maneira de dizer que você compra uma peça por X e você vende essa peça por 10x, por exemplo. Tá? Então vamos lá, você comprou por R$1 e você vende por R$10. Uma peça que você comprou por R$10 e que você vende por R$100, tá? Então é isso que eu quero dizer quando a gente fala nessas margens de 1000% para ficar mais fácil o entendimento, certo? Primeira coisa que eu preciso falar é que é sim plenamente possível você ter esses tipos, né? Esse tipo de margem aí, esse tipo de ganho dentro do mercado de semijoias. Mas antes, você precisa entender que é o seguinte: ter boas margens no mercado de semijoias é sim fundamental. Você saber comprar bem é um dos fatores determinantes para que a tua empresa tenha lucro e, obviamente, tendo lucro, você consegue investir mais no teu negócio. Você investindo mais no teu negócio, o teu negócio cresce, você cresce, enfim. Esse é o ciclo da prosperidade. Porém, a gente precisa entender que não é só ter boas margens. Você também precisa entender de criar uma estrutura aí. Você precisa ter uma estrutura que faça venda para você de forma automática, né? Porque quanto mais você vender, mais você vai comprar. Quanto mais você compra, maior é o seu poder de negociação com fornecedores, tá? E obviamente você tem condições e vantagens aí conforme você vai aumentando o seu volume de compras. Porém, é importante dizer que sim, é plenamente possível, mesmo começando do absoluto zero e com baixíssimo investimento, você que está me assistindo aqui, ter margens que chegam a 1000% ou mais dentro do mercado de semijoias. Mesmo começando do zero, com baixíssimo investimento, não importa a região que você mora, tá? É importante a gente entender que é o seguinte: quando você compra uma semijoia pronta para você revender, você está comprando essa semijoia, muitas vezes, na grande maioria das vezes, de distribuidores ou de atacadistas. O que isso significa? Esses distribuidores, esses atacadistas, eles compraram essa semijoia no bruto, ou seja, antes dela receber a camada do ouro ou a camada da prata, do ródio, enfim, e eles mandam dar este banho, né? Por fazer este processo, eles cobram, obviamente, e tem a margem de lucro deles. Então, quando você compra essa semijoia pronta, na grande maioria das vezes, você não vai conseguir ter essas margens que chegam a 1000%, obviamente. Mas você consegue sim ter boas margens. Você consegue ter margens de 200, 300, até 400%, quem sabe, dependendo do fornecedor, dependendo do teu público, mas o grande pulo, né, o grande segredo aqui, o pulo do gato, para você ter essas margens que chegam a 1000% é você comprando a semijoia no bruto e você mandando fazer o processo do banho, tá? Lembrando, você não precisa você fazer o banho, você manda em empresas terceirizadas que fazem isso para você, tá? Então não importa a região do Brasil que você mora, não importa o quanto que você tem de investimento, você consegue sim ter essa possibilidade de fazer isso. Por quê? Você compra essas semijoias dos fornecedores direto da fonte, né, do fornecedor no bruto, você manda, esse fornecedor manda automaticamente para a Galvânica, que é essa empresa responsável por dar o banho de ouro, o banho da prata, enfim, do metal nobre, e depois ela manda para você. Quando você faz esse processo, você consegue sim ter uma margem muito maior. Quando a gente fala uma margem muito maior, eu falo de uma margem em torno de 500 a 1000, 1500%. Ou seja, você consegue comprar o valor, o custo vai ficar para você em torno de X, você vai vender isso por 5x, 10x, até 15x, né? Ou seja, é uma margem de lucro surreal. Eu, particularmente, não conheço nenhum mercado que te dê uma margem de lucro deste tamanho que o mercado de semijoias pode te dar. Mesmo você começando do zero,
com baixíssimo investimento. Mas acontece o seguinte, não são, obviamente, todos os tipos de peça que você vai colocar vezes 10, né? Que você vai ter esses 1000% de margem. Por quê? Isso é um ponto muito importante que você entenda. Quando você compra essa semijoia no bruto de um fornecedor e você vai mandar dar o banho, dois fatores vão influenciar na hora do custo do banho dessa semijoia. O primeiro é a qualidade, ou seja, é a camada de metal nobre que você vai dar nesse produto. Vamos lá, quando a gente fala em camadas dentro do mercado de semijoias, a gente utiliza o termo de milésimos, ou seja, milésimos, quanto maior a quantidade de milésimos, maior a quantidade de ouro, por exemplo, que vai ter naquela semijoia e, consequentemente, maior a qualidade, mas também maior é o custo, obviamente, tá? Então, quando você fala em camadas, quanto maior a camada, maior a qualidade, maior vai ser esse custo, obviamente. E primeira coisa que você precisa entender é que você precisa sim ter um bom produto. Não adianta só você enxugar todos os teus custos ali e você ter um produto de péssima qualidade. Então é importante que você coloque a camada certa para que você tenha uma excelente qualidade, mas que também te dê uma excelente margem de lucro. Então um dos primeiros segredos está aqui em qual camada que você vai colocar. O segundo é o peso da peça. Por quê? Quanto mais pesada aquela peça, maior a quantidade de ouro que vai e mais caro a peça fica. Então, o que acontece? Quando a gente fala nessas margens que chegam a 1000% ou mais, muitas vezes são em peças que são mais leves. Por exemplo, quando a gente fala de brincos infantis, brincos de segundo furo, ou aqueles brinquinhos de pontinho de luz, argolinhas pequenininhas, são produtos que vendem muito bem, que vendem para todo mundo, vende para todo tipo de público, vende o ano inteiro e são produtos que, quando você compra do bruto, muitas vezes você vai ter um custo de centavos. É isso mesmo. Você vai comprar um brinco desse no bruto por 30 centavos, às vezes 50 centavos, R$1, por exemplo, e você pega esse produto, quando você manda banhar, por ele ser muito levinho, você dando uma camada certa de banho, aquela camada que vai te trazer qualidade e também vai te dar um bom custo-benefício ali, você consegue ter uma excelente margem. Por quê? Vamos supor ali que você pega um brinquinho, um pontinho de luz, você vai pagar aí dependendo do fornecedor. Se você vai direto na fonte, por exemplo, de importadores, tem grandes importadores que trazem esses brinquinhos pontinho de luz e você compra, por exemplo, um pacotinho que vem ali, custa em torno de 80 centavos, por exemplo. Você vai dar o banho, vai ter um custo de mais R$1 no banho, ou às vezes 90 centavos. Por quê? Porque é uma peça pequenininha, uma peça delicada, uma peça leve, então o custo do banho não é caro. Então esse produto final vai ficar em torno de R$1,50, por exemplo, R$2, vamos colocar, e é um produto que você vende tranquilamente a R$20, R$25, ou seja, você está multiplicando por 10 o teu investimento. Você gastou cerca de R$2 para produzir esse produto, vamos colocar R$2, muitas vezes é até menos que isso, tá? E você vai vender por 20. Só que, obviamente, quanto mais pesado, maior o produto, né, você tende a ter uma lucratividade um pouco menor. Então, se você for colocar, por exemplo, uma corrente que é muito grossa, uma corrente ela precisa ter uma camada de ouro maior, certo? Porque ela fica muito em contato com a pele. Quanto mais a peça tem contato com a pele, maior é a camada que ela precisa ter. Quando a gente fala de brinco, apenas o pininho do brinco está em contato com a pele. Então ele não precisa ter uma camada muito alta. Você dando a camada certa, você vai conseguir dar uma qualidade e uma garantia para sua cliente de forma muito, muito tranquila, tá? Agora, quando a gente fala de peças muito pesadas, você não vai conseguir ter essa margem que chega a 1000%, mas você consegue ter essa margem que chega a 400, 500, 700%, tá? Então, quando a gente fala de margens de 1000%, sim, é plenamente possível, mesmo você começando do absoluto zero dentro do mercado de semijoias, ter esses brincos, por exemplo, na grande maioria das vezes são brincos, você consegue ter essas margens de 1000, 1500%. Imagina um brinquinho, pontinho de luz, de zircônia, um brinquinho que vende-se muito, você fazer com que a cada R$2 que você invista, você retorne para você R$20. Ou seja, a gente está falando aí de um investimento que você faz de R$20, por exemplo, né? Você multiplica por 10 esses R$20 se transforma em 200. R$200 que se transforma em R$2.000. Ou seja, é uma margem surreal. E é um tipo de brinco que todo mundo tem que
que ter e todo mundo vende e vende muito bem. Então, essa é uma maneira de você acelerar e crescer muito dentro do mercado de semijoias, por exemplo, fazendo este processo, tá? Eu quero te fazer um convite aqui, que as inscrições para o meu treinamento, se você quer entender mais sobre o mercado de semijoias, quer entender mais a fundo, né? Ter aí acesso aos principais fornecedores desse mercado, entender como que você faz esse processo, quais são as camadas, quais são os fornecedores, como que vende. No meu treinamento completo, a fórmula da semijoia, nós estamos numa versão 7.0 agora em 2024, treinamento mais completo. Eu sempre falo que a fórmula da semijoia, ela mais do que um curso, né? Ela não é só um curso, é um curso prático, né? Você vai aprender na prática como que funciona esse mercado de semijoias. Mesmo para você que talvez nem conheça esse mercado, caiu aqui de paraquedas, mesmo começando do zero, com baixíssimo investimento, e não importa qualquer região do Brasil que você esteja, você consegue produzir as suas próprias semijoias, né? Comprando ali no bruto, com baixíssimo investimento, mandando banhar e conseguindo multiplicar aí até por 10, 15 vezes o teu investimento, tá? Então nós estamos com uma oportunidade, as inscrições da Fórmula Semijoia estão abertas, eu abro apenas algumas vezes no ano e neste exato momento nós estamos com as inscrições abertas e você pode entrar por maior programa, por maior treinamento do mercado de semijoias, bijuterias e prata da América Latina. Dentro do treinamento você vai ter uma lista completa de fornecedores, fornecedores do bruto, galvânicas, empresas que dão banho, embalagem, enfim, todos os fornecedores direto da fonte que eu, Fábio Castro, fornecedores que eu compro aqui para a minha própria empresa. Então você vai ter tudo isso e todo esse passo a passo para você criar a sua própria marca de semijoias e ter margens aí, conforme eu te falei, que chegam a 1000% ou até mais, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido aí sobre como que funciona essa parte do mercado de semijoias, como que você faz para ter essas margens que chegam até 1000% e as inscrições para essa turma estão abertas. Vai ser um prazer ter você aqui do outro lado comigo, tendo o meu acompanhamento ao longo de 2024. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só você clicar para você participar aí do maior programa da Fórmula da Semijoia 7.0. Estaremos juntos durante 2024. E se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça, já deixa o seu like aqui e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!